eu nunca pensei literalmente em desistir, porque eu sabia que eu não tinha essa opção, né? Que eu sempre falei que desistir pra mim não é opção. Mas tem dias, assim, que dá muita vontade de sair dali, né? de ai, não aguento mais. As pessoas, às vezes você tem um desentendimento com a pessoa na vida real, se você briga com a pessoa, é só você não encontrar com ela, só você não falar com ela, não mandar mensagem. Mas lá não tinha como. Você acordava, você dava de cara com a pessoa. Você ia dormir, você dava de cara com a pessoa. Sim, Você vai ia no comer. banheiro, só tinha um banheiro, cruzava com a pessoa. Então, assim, é isso, sabe? Tipo, você não tem pra onde correr ali. Você acaba ficando preso naquele universo. Depois, terminei a faculdade, fui pra sala de aula. E ainda nesse lugar de não sei dar aula, tenho que aprender como é que faz. E assim sucessivamente. Tive alunos surdos ao longo da minha trajetória. Não sabia falar a língua de sinais. Vou aprender. Então, assim, sabe? Sempre nesse lugar da curiosidade. Olá, pessoal. Eu sou a Fátima Pissarra. E eu sou a Vivi Duarte. E esse é o nosso podcast, A CEO Tá On. E hoje a gente tá muito feliz em receber essa convidada incrível, que vai contar um pouquinho pra gente da história dela, que hoje a consagra como uma grande CEO da sua vida, do seu sucesso profissional, pessoal, da sua trajetória. A gente quer que ela divida aqui junto com a gente. Nossa, sim. Tô muito feliz com você aqui, Jess. Oi, gente. Tô muito feliz. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tô bem animada, tá? Ai, que bom. A gente quer entender um pouquinho como foi a sua vida, né, pra você chegar até aqui e tudo que você foi construindo, o que você aprendeu lá atrás, né? Dentro da sua casa, com a sua família, com a sua mãe, né, com a sua irmã. Conta pra gente um pouquinho como foi essa época de infância. O que você acha que teve na sua vida, fatos que aconteceram aí nessa época, se você fosse contar quem é a Jessi lá na infância. Sua mãe encontrou sua tia. E aí sua tia fala, como tá? E aí a Jessi, como é que ela é? Como que a Jessi é? Lá atrás. Ixi, da Quem perspectiva era a menina de mãe, Jessi? né? Como você vê a perspectiva da sua mãe falando sobre você Gente, lá atrás, quando você começou? Olha, minha vida, assim, foi muito atípica, né? Se a gente vai analisar uma vida prática brasileira. Mas, assim, da base, eu acho que a minha vida teve muitas mudanças ao longo da minha história, né? Eu nasci em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e eu fui criada em Valparaíso de Goiás. Então, assim, já tinha uma mistura cultural da Bahia com o Centro-Oeste ali, né? Que era bem diferente, mas que foram importantes, assim, na minha construção. Eu acho que eu sempre fui uma criança muito ativa, uma criança curiosa, uma criança que sempre quis aprender sobre as coisas. Eu fui aquela criança do porquê interminavelmente, sabe? Que questiona e pergunta tudo. Então, acho que minha mãe diria que eu era essa criança, assim, sabe? Eu sempre fui curiosa, sempre tive vontade de aprender as coisas. Minha mãe não teve oportunidade de estudar, então talvez pra ela foi difícil ter uma filha assim, né? Que tinha que ficar buscando ajuda ali. Mas, assim, é uma coisa que eu sempre tive em mente era estudar, sabe? Minha mãe sempre foi essa mãe que tem que estudar, tem que estudar. Minha mãe não teve oportunidade de estudar, mas ela sabia que a educação transformava de alguma forma. Então, acho que eu fui também muito dedicada, muito disposta a aprender, sempre fui muito respeitosa, sempre fui assim, não pode isso, então tá bom, não pode. Mesmo não concordando, ficando indignada, batendo de frente algumas vezes, que eu fui essa criança também, sabe? Eu nunca fui tranquila, sem questionar nada. Eu sempre fui questionadora, mas obediente ao mesmo tempo, sabe? Então, acho que um resumo seria isso. Essa criança ativa, esperta, curiosa, questionadora. Jéssica, essa curiosidade também, a gente falando da CEO Tá On, né, de ser dona da nossa vida, essa curiosidade te acompanha. Você acha Até que hoje, né? essa menina Jéssica, ela te acompanhou pra tomar decisão, pra chegar onde você tá hoje? Com certeza. Como que foi, assim, essa trajetória pra se tornar a Jess de hoje? O que você acha que mais, assim, foi latente pra você na sua criação? Sempre fui muito curiosa, tanto que eu escolhi fazer biologia, que já é uma faculdade muito voltada para esse lugar do estudo, de buscar informação, de desvendar a vida nas suas mais diversas formas. Então, assim, acho que ao longo da minha história, eu sempre fui muito nesse lugar de eu não sei, mas eu quero aprender. Como que faz? Como que é? Então, assim, eu com 8 anos de idade, eu já fazia almoço, já fazia jantar, porque desde pequena eu queria aprender a cozinhar. Mãe, como que faz o arroz? Menina, você não tem idade. Mãe, como que faz? Me ensina. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa. Mãe, como que eu faço pra fazer tal... Minha mãe é cabeleireira. Eu, desde, sei lá, 10, 11 anos, eu já ajudava minha mãe no salão. Ajudava a fazer unhas, ajudava a fazer
fazer cabelo, trança. Então, assim, sempre muito curiosa. Como que faz isso? Não sei, me ensina. Desde os 12 anos, mãe, quero trabalhar. Como que trabalha? Como é que arruma um emprego? E aí, mãe, fala com alguém que você conhece. Então, sempre isso, sabe? Então, acho que isso foi se desenrolando ao longo da minha história. Eu, com, sei lá, 17 anos, já tinha trabalhado não sei em quantos lugares na vida, já tinha tido várias experiências. Depois, terminei a faculdade, fui pra sala de aula e ainda nesse lugar de não sei dar aula, tenho que aprender como é que faz e assim sucessivamente. Tive alunos surdos ao longo da minha trajetória, não sabia falar a língua de sinais, vou aprender. Então, assim, sabe, sempre nesse lugar da curiosidade. E aí, depois do BBB, eu continuei fazendo isso, né? Porque imagina, eu tinha uma vida antes do BBB e uma vida depois. Quando eu saio, eu sou uma figura pública, as pessoas me conhecem, a internet é um Nossa, uma novo loucura, de ponta universo. cabeça. E eu tenho que, mais uma vez, me colocar à disposição, aprender como que é que faz um vídeo, como que fala na frente da câmera, como que tudo era isso. Então, pergunto para as pessoas, como que faz tal coisa? Onde eu arrumo tal coisa? E sempre nesse lugar de te questionar mesmo, sabe? Então, concordo? Se eu concordar, beleza. Se eu não concordar, deixa eu ver então se dá outro jeito, sabe? Então, sempre fui assim. E eu na acho que tem esse escola, lugar. como que, por mais que você tenha seguido, né, uma carreira aí voltada para o estudo acadêmico e tudo mais, mas na sua escola, como eram as inspirações, assim, na sala de aula? Você lembra dos seus professores? Você lembra em Nossa, coisas que super. você aprendeu, coisas que você fazia ali, e que foram também te Sim. moldando para quem você se tornou? Com certeza, eu acho que desde sempre eu fui uma criança participativa na escola, assim, eu era aquela aluna que conversava o tempo inteiro na Você sala era de do aula. fundão? Não, olha que loucura, eu era da frente, Era eu da sentava, frente. eu era da frente, sempre Ela sentava ia assim, perturbar lá na frente. frente, Ela eu era do era fundão. ousada. eu era que Eu ficava perturbava no o meio, professor. eu ficava entre, assim. Eu ficava, Eu ficava no mega do meio. fundão. eu ficava Eu não. fazendo lobby. Eu sempre fui a da frente, Eu era mas eu era a da frente tipo conversadeira, sabe? Que ficava ali perguntando pro professor coisas que não tinham nada a ver com a aula, querendo saber da vida do professor, se era casado, se tinha filho, se não sei, tudo eu perguntava pro professor. Então eu tinha uma boa relação com os meus professores, e quando eu comecei a estudar, eu sempre pensava, se um dia eu for professora, eu quero ser assim, eu quero ser assim, ou esse professor vai servir pra dizer, eu não quero ser assim. Então eu usava muito os meus professores como referência. Mas uma coisa que é muito interessante é que ao longo da minha história na escola, eu sempre quis participar das coisas que tinham. Então, por exemplo, quem quer ser representante de turma? Eu sempre quis ser representante de turma. Todos os anos eu me Tava ela candidatava. lá. Alguns anos eu era, outros anos não. Quando eu fui para o ensino médio, quem quer participar do Grêmio Estudantil? Eu tava lá no Grêmio Estudantil, participava da Você rádio, era das ativa. Ativa. Líder. Você tinha esse perfil de Sempre liderança? Sempre tive esse perfil. Era trabalho. Gente, vamos sentar todo mundo aqui, vamos organizar isso hoje. Tem que entregar, vamos fazer. Ai. E eu também era aquela pessoa, assim, que eu tenho facilidade para absorver conteúdo. Então, assim, às vezes eu não fazia o trabalho, mas eu falava, eu apresento. Então, os meus amigos iam lá, fazia o Chablau, tudo. ela já sabia. dava Ela só o pegava já a texto. narrativa dela. Exato. Lia, falava assim, pode deixar, galera, eu vou apresentar. Ia lá na frente Você apresentar. arrasava. Você não Ixi, era tímida? Nunca fui tímida, assim. Sempre tive essa, sabe? Gosto de falar na frente das pessoas. Teve uma escola que eu estudei que tinha várias atividades ao longo do ano, assim. Sarau, apresentação de peça teatral, coisas Nossa, eu assim no amava auditório também. pra, sei lá, 500 pessoas. Nossa, eu tava lá. Eu vou ser a pessoa que vai estar na frente, eu apresento, eu abro a atividade, eu sempre quis, sabe? Então, assim, eu acho que isso sempre partiu da minha essência mesmo. Ser essa criança que queria estar na frente, queria aparecer, que gostava de falar, de comunicar, de se expressar. Então, assim, nunca tive vergonha, assim, na vida, Não, e é bom sabe? que você teve o apoio, né, também. Sim. Eu Dos acho que sim. professores, tudo, que acho que gostavam de ver você com essa curiosidade, com esse sim. comportamento. Né? E é Ninguém muito legal, freou. porque encontrar esses professores depois, eles já dizem isso, né? Tipo, nossa, desde pequena eu sabia que você ia ser assim. Eu sabia que você ia fazer alguma Já coisa via nesse esse sentido. brilho, Porque né? já vê, né, desde pequena. É. Eu acho que eu também vivi isso quando eu dava aula, né? Tem alunos meus que eu olhava e falava, nossa, essa pessoa aí vai brilhar, assim, vai ser uma pessoa da frente da câmera, vai aparecer, vai não sei o quê. E já tinha gente que eu falava, nossa, isso aí vai ser um excelente, sei lá, empresário, vai ser um excelente, sei lá, uma outra profissão, porque você via a pessoa, As você sabe, né? Já habilidades, tem, né, também, o exato, jeito. já tem. Eu acho que também, eu também adorava. Depois quero saber, a gente, né, falar da Fá também, mas eu adorava teatro, tudo que era de comunicação. Tudo igual, eu tava era, ia metida, na frente, fazia discursava, isso, fazia, acontecia, Sabe o que eu causava. fazia? Eu fazia as peças de teatro lá pra molecada da rua. Aí cada um tinha a sua fala e eu dirigia aquilo. Depois as mães vinham no quintal pra assistir nossa peça. E eu, assim, levava a sério. Tinha gente que desistia, nunca mais entrava, aquela coisa, né? Mas, e essas coisas que são curiosidade que você falou, né? E que a gente vai desbravando
na nossa infância, vai dando pra gente ferramentas pra gente Repertório, poder, né? repertório, pra gente poder, né, se desenvolver em outros espaços. E aí também, indo também pra sua... Depois você falou que trabalhou em vários lugares, né? Eu também, hoje fazendo uma linha do tempo, eu comecei a trabalhar como sacoleira no Brás, com a minha avó e com a minha mãe, aí depois no shopping de vendedora, e aí às vezes também eu ficava assim, ai, gente, eu tô de saco cheio de ficar vendendo pra esse povo aqui nesse shopping que compra sapato que custa o valor do meu salário no ano inteiro, assim, eu lembro uma vez que eu entrei assim, sentei no estoque e fiquei pensando, eu quero viver de comunicação, de publicidade, de jornalismo, coisas que eu gosto, eu não quero mais ficar fazendo isso daqui. E hoje, com 46 anos, eu olho e falo, poxa, toda aquela trajetória me fez ser essa pessoa desenrolada, dona da minha vida em vários aspectos de vender, né, o que precisar de projeto, sócia, né, da Poderosa aqui. Tanta coisa aconteceu, então, pra você também, o que você vê, assim, que, além da curiosidade, quais outras ferramentas que você conseguiu ir descobrindo durante essa trajetória? Quando você conta, né, que morava com a sua mãe, com a sua irmã, e como era essa dinâmica ali de você até ter que conduzir a casa. Aham. Eu acho que assim, minha mãe, como eu disse, ela não teve a oportunidade de estudar quando ela era mais nova, então assim, até os 46 anos ela era analfabeta funcional. Mas ela trabalhava lá Mas ela, no mas ela salão? sempre foi Desenrolava, né? cabeleireira, assim. Na verdade, quando ela mudou lá pro Goiás, que ela veio da Bahia pro Goiás, ela começou como babá, doméstica, e aí depois fez um curso, e aí virou cabeleireira. E desde então ela começou a ter o próprio salão, tinha uma cadeirinha ali, uma frentezinha, colocava as clientes e assim ia. Então, assim, minha mãe por muito tempo não tinha disponibilidade pra estar com a gente nas demandas do dia a dia em casa, e eu, como mais velha, acabava tomando essas responsabilidades, porque eu tinha uma irmã 2 anos mais nova que eu, né? Então, assim, ao longo da minha história, eu vi muito isso. A minha mãe tendo que sair cedo pra trabalhar e eu ficando em casa pra cuidar da minha irmã, pra ir pra escola, pra fazer todas essas coisas. Então, acho que sim, essas coisas foram sendo absorvidas ao longo da minha história, assim. Óbvio, eu me sinto uma pessoa super responsável, eu me sinto uma pessoa organizada, eu sei as demandas que eu tenho que cumprir, eu sou uma pessoa muito determinada, assim, desde sempre. Se eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer aquilo. Minha mãe falava assim, mas não tenho dinheiro pra você fazer isso, não dá pra você fazer isso agora. Eu falava, eu vou fazer. Inventava um jeito, vendia uma rifa, fazia, sabe? Mas sempre fui essa pessoa. Só que ao mesmo tempo é isso, sem querer romantizar também esse lugar, né? Porque eu acho que existe também um lugar social que faz a gente acreditar que a gente tem que sim sofrer pra caramba pra conquistar as coisas. Não tem que ser assim, porque nem pra muita gente não é assim. Mas eu sei que muitas das coisas que eu vivi até hoje me transformaram em quem eu sou hoje, sabe? Então, assim, toda essa rotina, desde pequena, de ter que cuidar da minha irmã, ou depois de entender que a educação foi o lugar que me transformou. Hoje, qualquer coisa que eu quero aprender, eu estudo. Eu sei que a ferramenta é estudar. Se eu estudar, eu vou aprender a fazer aquilo. E eu sempre falei isso pros meus alunos quando eu dava aula. Se você estudar, você não vai aprender igual outra pessoa, na mesma velocidade, mas você vai aprender. Todo mundo aprende. Uns mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas é o seu tempo, né? É aquela história da teoria da pipoca. Cada um tem seu tempo. Você coloca a pipoca pra estourar junto e elas estouram uma de cada vez na hora que dá certo, biologia, né? aula de biologia, né? Então, exato. Então, assim, eu entendi que todas essas coisas que aconteceram na minha vida, óbvio, foram coisas muitas vezes muito difíceis de viver, mas ao mesmo tempo eu tentei trazer o máximo positivo pra quem eu sou hoje, pra usar isso como algo bom, sabe? Como aproveitar, que é o que eu falei, repertório, né? Eu tenho várias coisas na minha cabeça que eu nunca fiz na vida, mas aí eu penso, mas naquela época aconteceu isso, talvez eu aprendi alguma coisa e uso isso na minha vida hoje, sabe? Então, assim, eu não imaginei que a minha vida estaria onde ela está hoje, porque eu passei por um reality, então a minha vida mudou, mas eu sempre tive certeza que essa virada ia acontecer de alguma forma, né? Tanto que antes do programa, eu estudava pra concurso que nem uma desesperada, assim, comia conteúdos 18 horas por dia, 10 horas por dia, às vezes sem comer, tomando só café, e consegui passar num concurso público temporário antes um pouco do programa. Então, ali já era o início da minha virada, sabe? Eu sabia que a minha vida ia se desenrolar de alguma forma. Não esperava que ia ser como foi, mas sabia que isso ia acontecer. Exato. E você, tipo assim, como foi um clique de você falar, cara,
vou pro BBB. Tipo assim, eu sempre pergunto, né? Porque a gente trabalha com várias pessoas que foram pro BBB. E eu acho Sim. muito legal. Porque, tipo assim, eu nunca nem me inscrevi. Nossa, O que dá o clique na cabeça? Ou, tipo assim, você falou uma assim... coragem, eu ia ser Não, cancelada foi no primeiro dia. Assim, porque, tipo, a Thelminha, ela tem uma história ótima. Que, tipo, ela stalkeava, ela se preparou. Sim. Ela fez uma trajetória com aquele rumo. Você se inscreveu várias vezes. Sim. Por que você falou, cara... Acho que, tipo, BBB. eu acho. Eu não sei, eu acho que eu nunca ia ser chamada. Não sei, sabe? Tipo, Mas aí eu vejo as acho que pessoas era e penso, essa sensação, o que né? foi? Você falou assim, vou me inscrever. Na verdade, assim, desde pequena eu assisto o programa, desde que eu tenho 6 anos, assim. Eu lembro muito, assim, da época da Sabrina, da meia da Sabrina, a roupinha da Também Sabrina, que eu amava. mãe, por favor, compra essa roupa pra mim. Sabe, assim, da Grazi, eu sou de assistir Eu desde o também. início. Jean. Toda essa galera, ixi. E aí, minha mãe era mais nova na época, né? Pensa, 20 anos atrás, quando o BBB começou, minha mãe tinha 30 e poucos. Então, ela tinha o sonho de ir pro BBB. E aí, quando eu comecei a entender o que era computador, sites e afins, eu comecei a inscrever a minha mãe. Olha. Então, eu inscrevi a minha mãe uns 3 anos e nunca aconteceu nada. E daí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, mãe, quer saber? Agora eu vou me inscrever. Tipo assim, então eu acho que foi de acompanhar, de ver como era, de assistir, de Mas aí você me se inscreveu, imaginar. teve algum retorno? Tipo assim... Os primeiros anos, não. Eu me inscrevi 6 anos. Os 3 primeiros Nossa, anos... olha, eu- queria mesmo. Você eu tava não- focada. sempre... Mas era assim, vamos escrever aqui. Os 3 primeiros anos eu nem finalizava as inscrições. Que eu começava, aí falava, daqui a pouco eu volto. Aí fechava, a gente perdia, passava pro próximo ano. E assim foi. Aí em 2020 pro 21... no 2019 pra 2020, eu tentei, finalizei a inscrição, mas nada aconteceu. No ano seguinte, eu falei, vou me inscrever de novo. E aí, eu me inscrevi, e aí, meses depois, eu recebi uma mensagem pra participar do processo seletivo. E eu fui passando de fase, fiz a cadeira elétrica, que é aquela entrevista E presencial. durante as fases, você já foi pensando, caraca, Não, mano, eu acho ficava que vai pensando, rolar. eu não achava que ia rolar, eu achava que era tipo assim, 6 eles anos, devem, né? eu Ela pensava, tava já assim, eles gente. devem fazer isso só pra provar que é real, pra, tipo, ter alguém pra contar, olha, eu já vivi isso, é real, sabe isso? Olha. Mas não acreditava que realmente poderia acontecer. Tanto que eu fiz a cadeira elétrica, voltei pra casa, o programa começou, a vida seguiu e eu não entrei. Então eu, tipo, nossa, você tá não vendo? entrou. Não entrei nesse ano que eu fiz toda a etapa, Uhum. tudo, não entrei. Aí eu falei, quer saber? Isso é a maior falsidade, ele já tem as pessoas. Palhaçada. E até parece que alguém aqui do Goiás, eu aqui, não sei o que, ia... Aí tá. No ano seguinte, eu falei... Ai, gente, tá bom, vou me inscrever a última vez. Falei assim, né? Olha. E aí, eu fiz a inscrição. E aí, geralmente, no ano anterior, eu tinha sido chamada pra entrevista por volta de julho, assim. E aí, quando chegou julho do ano que eu consegui passar de verdade, ninguém entrou em contato comigo. Então, o que eu pensei? Vai rolar. Não vai rolar, é isso, vida que segue. É aí que eu coloquei toda a minha energia em estudar mesmo pra concurso e fui indo. Quando faltava um mês pra minha prova, eu recebi a primeira mensagem da produção. E aí, tipo, me desestabilizei completamente. Porque eu falei, cara, agora, faltando, tipo, um mês pra minha prova, eu tô querendo transformar minha vida. Se eu abro mão agora e esse negócio não dá certo de novo. E aí, eu fui, assim, sem acreditar, assim, dessa vez que eu passei. Eu tava fazendo as coisas por fazer, mas sem acreditar que pudesse acontecer, sabe? Tanto que, quando eles me ligaram pra fazer a entrevista presencial, que é que eles me buscam, eu tava numa loja comprando roupa pro Natal, porque lá em casa a gente comprava roupa pro Natal, Ano Novo juntas, né? Eu e a minha irmã. Aí a gente tava no provador experimentando a roupa, meu telefone toca, eu atendo. Então a gente vai fazer uma entrevista presencial com você dia tal. E eu fiquei tipo assim, gente, será que isso é real? Será que vai acontecer mesmo? E tipo, nossa, desestabilizei completamente. Mas ainda assim, não consegui acreditar naquilo. Tanto que, assim, não fiz nada, não preparei conteúdo, não me organizei, não fiz absolutamente nada. E aí, eles chegaram lá em casa e falaram, você tá no BBB. E aí, foi aquele alvoroço, desespero total. Tipo, meu Deus, isso tá acontecendo. Mas eu não acreditava. Eu fui pro confinamento e todos os dias eu achava... É uma pegadinha. A qualquer momento. Vão falar assim, gente. infelizmente você era o stand-by, aí a pessoa vai entrar, então você vai ter que voltar pra sua casa. Então, eu acreditava fielmente que eles iam me mandar embora pra casa. Eu só acreditei realmente que aquilo tava acontecendo quando abriu a porta e eu tava entrando na casa, assim. E você mas... Cara, super deve ser uma articulada, emoção né? inenarrável, Nossa. Nossa. E, amiga, e você olhou ali aquele pessoal todo,
Porque é Não. gente de todo tipo, de todo perfil ali, todo mundo diferente, né? Sim. Que são várias bolhas ali, tudo, Várias né? Que bolhas. eles já fazem essa curadoria já pra gerar esse ruído. Tem que ter muito emocional, Inteligência emocional, né? por isso que eu Inteligência falo, gente, a emocional. primeira semana eu já ia ser cancelada, que assim, Enganada. ai, amiga, não sei. Eu acho que é O que complexo, você usou? né? O que você nesse momento ali de BBB, o que você acha que você usou mais ele das suas armas aí pra poder ficar tanto tempo e também porque você gerou esse lugar também do conhecimento da mulher preta que tava ali falando de biologia, né, Fá? E trazendo esse contexto Eu e acho que falando com tanta desconstruiu, paixão, né? né, da tua profissão, que também não era, é mais uma, né? A gente tava conversando, né? Ser professor é mais um né, das várias facetas da Jazz, né? Como Aham. foi chegar nesse lugar e furar essas bolhas todas, né? Foi bem complexo, assim, a primeira semana, principalmente, que foi aquela semana que eu chorei bastante, porque eu não conseguia assimilar que aquilo estava acontecendo comigo, que eu precisava jogar aquele jogo e que era real tudo aquilo. Então, assim, foi um 7 anos baque de informações, assim, acontecendo. E eu demorei, assim, pra entrar no eixo, sabe? Mas uma coisa que eu sempre tive na mente é que aquilo também não era o fim, era o meio, sabe? Eu sempre fui essa pessoa do meio. Eu sempre acredito que as coisas que vêm acontecendo é o caminho pra eu chegar em algum lugar. Então, eu pensava, cara, eu tenho que aproveitar isso aqui o máximo que eu puder, porque quando eu sair daqui, as coisas podem acontecer, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu tentei mostrar esse lado que eu acho que também é um pouco de desconstrução social, porque as pessoas ainda colocam a mulher preta nesse lugar muito sexualizado. Então, eu entrei lá já trazendo uma outra perspectiva, falando sobre educação, trazendo a perspectiva de qual é a realidade do professor nesse país, que eu acho que foi um baque, trazendo também um pouco de inclusão, falando sobre a língua de sinais. Então, acho que eu fui pra um caminho que muita gente não esperava, né? E ao longo da minha trajetória ali, eu fui crescendo no jogo, né? Tipo, me posicionando mais, falando mais. Eu acho que todas as coisas que aconteceram na minha vida mostraram que, assim, é uma coisa ruim, mas vai passar. Porque as coisas boas passam, por que as ruins não vão passar, sabe? Então, em algum lugar eu ficava acreditando que, tá, eu tô chorando muito hoje, mas amanhã vai ser melhor. Aí amanhã eu perdi uma prova, mas na semana que vem eu vou ganhar. Então, eu sempre ficava tentando me manter otimista, porque senão a cabeça realmente não dá conta, né? Lá dentro, a pressão psicológica é muito grande, você tá dentro de um universo com pessoas muito diferentes. Eu nunca tinha feito uma viagem, sei lá, pra mais de 200 quilômetros de distância, enquanto tinha gente lá que já tinha viajado o mundo inteiro. Eu falava mal português, tinha gente lá que falava 3 idiomas. Então, assim, você vai se colocando num lugar de comparação, será que eu sou suficiente? Será que o público vai gostar de mim? Será que eu tô me posicionando direito? E é muita, sabe, uma carga que é de culpa, de responsabilidade. Síndrome da impostora, Exato, o tempo todo. Será que, por que Na que eles TV me escolheram? ainda, padrão. Exato. Por que eles te escolheram, Eu ficava né? me Pro questionando bom, pro todos bem ou os pro mal, dias. né? Que eu fui escolhida. Porque quando eu não fui escolhida era, nossa, mas por que que eles não me escolheram? Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aí, quando eu tô ali dentro, eu penso, gente, por que que eles me escolheram? Olhando as pessoas que estavam lá, eu não conseguia, tipo, entender, sabe? A sua muito força, louco né? isso. Esse brilho todo, né? Que fez você caminhar e foi bem grandona, assim, na edição. Você fiquei bastante. lembrava, tipo, da sua mãe ali o tempo todo, da sua família? Sinceramente, não. É muito porque dá a louco impressão isso. que você Quis dar fala uma assim, coisa- caramba, minha mãe tá assistindo, ferrou. No começo, Você sim, bloqueou eu já, sinto já. que as primeiras semanas a gente fica muito presa ao lado de fora. Só que vai chegando um caminho ali que você começa a entender que aquela é a sua nova realidade, que sua vida se resume àquilo. E que se você ficar com a cabeça lá fora, as coisas não vão acontecer lá dentro. Porque o que vale é a sua vida ali. Se você fica preso, ai, como que tá lá fora? Será que aconteceu isso com a minha mãe? Ai, a minha irmã? Ai, eu tinha vários questionamentos. Minha mãe tem vários problemas de saúde, eu ficava com medo de acontecer alguma coisa, sei lá, passar mal, Deus o livre, sabe? Mas isso você ia saber, né? Eles iam Mas falar. é isso, eles iam. É exato. Então, tipo assim, eu comecei a me desconectar mesmo. Então, eu fui me desligando. Tanto que eu comecei a viver tão intensamente aquela realidade que quando alguém saía, era como se a pessoa tivesse morrido, sabe? Tipo, aquela é a minha vida, aquela é a minha família. Alguém saiu, é como se tivesse morrido. Apertou o botão, é praticamente um suicídio. Então, você vai vivendo aquela realidade ali como se fosse a sua vida mesmo, sabe? Eu acho que eu consegui fazer bem Pra se isso. concentrar, né? Pra se concentrar e tentar jogar da melhor forma, entender
entender a dinâmica. É muito difícil, você não sabe o que tá acontecendo aqui fora mesmo. Você fica tentando entender, aí fulano sai, você fala, é porque fez isso. Às vezes não tem nada a ver com o que a gente imagina. Aí o discurso do Tadeu, você fica pensando, nossa, isso aí foi pra mim. Às vezes não foi pra você, entendeu? Aí já vem aquela, né? Os pensamentos Intrusivos devaneios, aparecendo, tudo é sobre você. E dá vontade de desistir? Dá vontade, alguns momentos dá vontade, sim. Assim, eu nunca pensei literalmente em desistir, porque eu sabia que eu não tinha essa opção, né? Que eu sempre falei que desistir pra mim não é opção. Mas tem dias, assim, que dá muita vontade de sair Preguiça, dali, né? de, ai, não aguento mais. As pessoas, às vezes você tem um desentendimento com a pessoa na vida real, se você briga com a pessoa, é só você não encontrar com ela, só você não falar com ela, não mandar mensagem. Mas lá não tinha como. Você acordava, você dava de cara com a pessoa. Você ia dormir, você dava de cara com a pessoa. Sim, Você vai ia no comer. banheiro, só tinha um banheiro, cruzava Ah. com a pessoa. Então, assim, é isso, sabe? Tipo, você não tem pra onde correr ali. Você acaba ficando preso naquele universo. Então, às vezes, dava vontade mesmo, assim. E eu também, tipo, fiquei 12 semanas na xepa, né? Isso mexia muito com a minha cabeça. Porque estar na xepa era, tipo, ninguém me escolheu. Aí era, tipo, o reflexo da vida, né? Nossa, aqui fora, várias vezes eu não me senti escolhida. Caramba. Lá dentro, de novo, ninguém me escolheu. Sabe aquela coisa, aquela Caramba, cena eu nunca tinha típica? pensado nessa perspectiva. aquela de lá dentro você É. pensar nisso, que ninguém te escolheu. Exato, Porque porque é horrível mesmo. estar na xepa era isso. Ninguém te escolheu. Ou você não ganhou a prova do líder, ou quem é líder não te escolheu pra ir pro VIP dele. Então, você não é prioridade de ninguém nesse sentido, sabe? Então, assim, é aquela cena típica da hora da queimada, não sei como que vocês jogam Amiga, eu aqui. ia falar isso, que que- aí junta as pessoas, Aí os vai timinhos, aí cada escolhendo. um vai escolhendo. Vai Eu escolhendo, e sempre você vai ficava ficar- por último também, eu Exato. jogava muito bem. E me dá um gatilho até Eu hoje. não, A gente eu vai sempre fazer era a beach primeira. tênis, alguma coisa, eu fico com ódio, que eu Me já saio. escolhe logo. me Não, escolhe eu já logo. saio logo pra ser a líder agora, que eu É. não tô nem aí. Eu falo assim, gente, CEO da minha vida, né? Muda a narrativa, né? Exato. Tipo, não, eu que vou escolher, vai, tal. Fulano, Gente, me fulano. dá um, sabe? Eu uma sempre era coisa- a primeira a ser escolhida. É. Segunda, sempre. Mas daí tem um monte Não de tem esse camada, trauma, amiga. não. Tem um monte tem de sim. camada, tipo, gente, não Tem um vou. monte Aí de vai camada. escolhendo as... Mas você vê, ó, Ah, pra mim, no caso, você não foi... Você ficou na xepa porque quem ganhou não era do seu grupo. É, mas Talvez, também... entendeu? É, tipo assim, mas você É, tinha não. seu grupo, só que seu grupo Exato. não ganhava as provas. Também, então é isso. Então não você é vai porque você não foi escolhida, você não foi potencializando. escolhida por aquele grupo que É, ganhou. Lembra que aquele grupo ganhava todas na sequência. Exato, mas ao mesmo tempo é isso, tipo, várias pessoas ficaram várias semanas na xepa e às vezes os grupos faziam tipo um rodízio pra pessoa não ficar na xepa a vida toda. Vamos tirar, Mas muitas vai. vezes eu continuava ali. Então é óbvio que mexia com a minha cabeça. Eu tava presa dentro de uma casa Que com pessoas que eu nem sabia se Nunca tinha gostavam de mim. pensado. E eu ficava pensando, mais uma semana eu não fui escolhida. Mais uma semana eu não tive E o capacidade ranço? de ganhar uma prova. Você já começa a se achar incapaz. Não consigo ganhar uma prova, não consigo me conectar com pessoas que ganham Nossa, provas, sim. não consigo. Então é Nossa, isso, você muita vai inteligência tudo, emocional, gente, tudo vai eu ia ficar com potencializar. ranço. A minha Ai. cara. E Olha, aí vai, você inteligência fica facial. pensando. E uma hora esquece as câmeras também, né? Ixi, completamente. Nossa. Eu, particularmente, esquecia em vários momentos, assim. Eu acho que eu fui extremamente autêntica e real, assim. Em todos os sentidos. Eu bebia o tanto que eu tava afim de beber. Eu falava merda o tanto que dava pra falar. Eu não fui essa pessoa podada, assim. Eu não vou falar isso, não vou fazer isso, não posso beber. Eu queria viver aquilo ali o máximo que eu pudesse. Eu aproveitei, assim, tudo que tinha dentro daquela casa pra Eu acho aproveitar. legal tudo, também. Tudo, Aproveitar usufruir. e sair feliz, porque você ficou bastante tempo. 91 também, né? dias. 91. Eu saí, sinceramente, eu saí muito feliz. Assim, óbvio, queria ter ganhado? Queria, mas não ganhei. Tudo bem, sabe? Eu vivi o BBB, a experiência de estar ali, de fazer uma prova, de uma festa, de uma ação de uma marca, sabe? Ganhar coisas. Eu Nossa, ganhei passou por várias muita coisas. coisa, Não, e né? quando sai o susto? Nossa. Meu, Aquele é um monte susto. de gente. É um susto. Porque aí navegar, né? Você navegou Você dentro saiu daquele de um lugar. jeito. Você entrou de um jeito. Sim. Ninguém sabia quem você era. Sim. Você De sai, repente, o mundo Jéssica. inteiro sabe. Porque uma coisa é você ir construindo a fama, Uhum. né? Tipo assim, você vai Sim. crescendo seguidor, nananana. No caso deles, É. imagina como que é. A gente nunca vai saber Abriu a portinha o ali. que é isso. Você, pá. Nossa, e eu ainda saí no carnaval, então foi assim um baque vezes 2, porque eu saí num evento muito popular, com muita gente concentrada. Sim. Então, assim, eu fiquei realmente assustada, assim, eu saía na rua, as pessoas, nossa, a menina do BBB, não sei o quê, queria falar, tocar, tirar foto. Eu Às vezes lembro ficava, no tipo, carnaval na meu Sapucaí, a Deus, gente tipo, lá. isso, gente, aí eu ficava, gente, sou eu, isso tudo é comigo, essas pessoas estão assim por minha causa, tipo, meu Deus. E aí tinha muita gente que vinha no lugar de identificação mesmo, de contar como
se identificou, como foi importante me ver ali dentro. E eu ficava pensando, caraca, eu sou referência pra alguém. Olha isso, gente. Eu que sou a pessoa que tem 1 milhão de referências, nunca me imaginei sendo eu uma referência. E agora tem gente falando que se inspirou, que me tem como referência, que me admira, que, sabe? É muito legal isso também, sabe? Essa Sim, parte é muito E forte. quem são as suas referências, aproveitando? Ai, nossa, Né? eu acho que tenho muito uma referência familiar, né? Eu acho que a minha mãe é a minha referência número 1, assim, de força, de resiliência, de passar por cima das coisas e seguir. Mas ao longo da minha trajetória, eu fui adquirindo outras referências, assim. Eu acho que na época da escola, eu tinha uma professora de biologia que foi muito referência de biologia, por eu ser bióloga também, mas assim, de pessoa, de inspiração de vida. Acho que depois também, ao longo da minha trajetória, eu fui cruzando com pessoas que foram muito importantes. A minha coordenadora na primeira escola que eu trabalhei, ela, tipo, me ajudou muito a desenvolver essas habilidades de professora, aprender a fazer prova, a avaliar um aluno, entender como avaliar um aluno, tudo isso, assim, foi ela e eu trago isso como referência, assim, pra minha vida. E fora isso, né, vários artistas que eu admiro, tipo Thaís Araújo, a vida toda foi uma inspiração de ocupar um espaço onde eu sempre sonhei ocupar, ou de me ver representada ali também. A Isa, que eu sou muito fã, eu falo muito dela, assim, porque eu sou muito fã. É uma pessoa que também acompanhei a trajetória e admiro. Ai, são muitas pessoas, né, gente? Eu Como é o acho que nome da sua professora e da coordenadora? o nome da minha professora é Ismênia e a coordenadora é Aline. Olha, aí você já foi visitá-las? Assim, você tem essa... A minha coordenadora, a gente é amiga até hoje, porque depois Ah, que legal, que eu Jess. saí da escola, a gente continua amiga, assim, a gente se fala sempre. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, tava trocando mensagem com ela. A minha professora, depois do programa, eu não encontrei mais, mas um pouco depois que eu saí da escola e eu comecei a dar aula, eu voltei na escola pra pegar um documento, encontrei com ela lá. Ela já não era mais professora, ela tava como coordenadora também da escola. Então foi muito legal isso. E eu acho que é isso, assim. E na vida prática também, depois do programa, eu tive a oportunidade de encontrar essas pessoas que eu admirei uma vida toda, né? Tipo, a primeira vez que eu vi a Preta, por exemplo, a Preta Gil, que nossa, é um sonho de vida conhecer, admirava a história. Você tá aqui perto da pessoa. A Isa, a primeira vez que eu encontrei com ela pessoalmente. Maravilhosa. Porque é muito louco pensar isso, né? De repente, a pessoa, você admira aquela pessoa, ela tá lá num lugar que você fala, nossa, eu nunca vou. Nossa, qual é a chance de eu encontrar com a Preta Gil, com a Isa, com, sei lá, Não, mais não é só quem? encontrar, conversar, Conversar, trocar dividir ideia. o mesmo Tocadas. espaço. Exato, aí eu fico pensando, né? As pessoas, quando eu saí do BBB, faziam isso comigo, e eu, quando encontrava essas pessoas, queria fazer a mesma coisa, né? Sim. Eu acho que é isso, assim, tem muita coisa. No final é todo mundo normal, né? Todo mundo pessoa. Todo mundo pessoa, Mas né, até gente? cada um no seu, né, espaço ali na sua bolha. E aí, falando disso também, com tudo que você construiu, a gente pensando em como a gente pode se tornar a dona da nossa vida, né, da nossa história. E aí você falando, eu consigo ver, né, Fá, essa menina curiosa, que conecta também, que é comunicadora, que vai lá, busca, vai atrás, tenta 6 vezes e vai fazendo também plano B, que você estava fazendo lá. Exato. Com o seu concurso público lá. Então, assim, sempre buscando alternativa. E a gente fica sempre pensando no que tudo isso se conecta também de aprendizado para essa nova Jess, né? Essa Jess que é uma mulher também agora influente, que você falou, né? Dessa representatividade. Você tem uma influência, você exerce uma influência para as mulheres, as pessoas que te seguem, né? Então, como que você usa isso agora também para navegar no mundo dos negócios, com os negócios que você constrói com as marcas, eventos, tudo? Como que você faz? Porque também é meio que um BBB, né? O nosso mercado, né? Para você ali, você tem pessoas diferentes, com jeito diferente, né? Não adianta que você vai encontrar num evento, num lugar ou outro. Tem a questão da sororidade, mas nem sempre ela acontece no nosso meio. Então, também, essas escolhas, eu acho que você vem escolhendo muito bem até aqui. Então, acho que também tem um lugar, minha avó falava muito, me diga com quem andas, que direi quem tu és. Quais são as escolhas, assim, que você, ou os inegociáveis que você tem, pra essa Jess de hoje, sabe? Que tá cada vez mais grandona aí, né? Fazendo tantos movimentos importantes pra gente com representatividade, né? No mundo dos negócios também. Sim, eu acho assim que a minha vida ela tem se transformado não só no contexto prático da vida de influenciadora, de negócios e afins, mas também
pessoalmente, sabe? Porque eu acho que eu tô virando aquela chave dos 20 pros 30 ali, ano que vem eu completo 30. Então, acho que a minha cabeça já começou também a se comportar de uma forma diferente. E como você disse, eu sempre fui essa pessoa do plano B, sabe? Eu sempre soube muito bem o que eu queria, sempre fui muito determinada naquilo que eu queria, mas eu sempre tive um plano B, porque e se? Né? Porque eu venho de uma vida também que eu tô acostumada às coisas darem errado ao longo da vida de alguma forma. Então, eu sempre tive, assim, esse plano B. E estar nesse universo também é sobre isso, sabe? Eu saí do programa, eu ganhei essa visibilidade, eu me torno uma figura pública, eu ganho um monte de oportunidade de me relacionar com marcas, de trabalhar com publicidade, de ganhar em uma publicidade o que eu ganhava dando aula um ano inteiro, e às vezes até mais, às vezes o dobro disso. Então, assim, ter essa dinâmica de olha o que tá aqui e o que eu vivi até aqui, e fazer esse balanço do que eu quero, sempre foi uma coisa muito presente. E estar nesse universo, ao mesmo tempo, me deu mais uma vez esse reforço de que eu preciso sim ter um plano B, sabe? Porque é isso, eu entendo que o BBB, ele te dá muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo o BBB é um lugar incerto. Porque se a gente analisa o cenário, já se passaram mais de 400 pessoas pelo BBB. E quantas a gente lembra até hoje? Quantas ainda estão aí presentes, trabalhando com publicidade, estão sendo convidadas para podcasts, entrevistas, eventos e coisas do tipo. Então, construir esse storytelling, construir essa narrativa de que você é uma pessoa que tem que estar ali, ou que deve estar ali, ou que representa alguma coisa para estar ali, também é importante, Fala sabe? alguma Então, coisa, né? exato. Então, eu acho que eu tenho conseguido construir, não sozinha, né? Graças a Mind também, porque desde que do dia 1 que eu saí do programa, eu tava muito bem agenciada, assim, desde sempre tive gente me acompanhando em todas as entrevistas, me acompanhando em todos os trabalhos, me acompanhando. Então, acho que isso foi me dando um suporte, mas ao mesmo tempo eu fui entendendo que tem coisas que são muito maiores do que só o dinheiro, do que só a publicidade, que é aquilo que eu acredito, né? Então, eu sempre acreditei na educação, eu sempre gostei da biologia, a pauta ambiental sempre teve muito presente na minha vida antes do programa. Eu sempre gostei de estar envolvida na escola, eu queria fazer horta, queria levar os meninos para parque, queria fazer visita em algum tipo de laboratório ou coisa do tipo que tivesse envolvido com a pauta socioambiental, então eu sempre gostei muito disso. E agora eu também tenho um plano B, sabe? Eu tô como influenciadora hoje, trabalho nas redes sociais, minha renda é exclusivamente de publicidade, mas ao mesmo tempo comecei a cursar um MBA em ESG, porque Olha, que como a gente legal. tava conversando mais cedo, né? Infelizmente ou felizmente, né? Porque eu falo infelizmente porque a gente precisou de tudo isso acontecendo pra dizer, olha, precisamos fazer isso, sendo que é uma coisa que a gente podia estar fazendo desde o dia zero, né? Então, tô estudando também, tô me envolvendo em pautas mais relacionadas a essa pauta socioambiental, porque é o que eu gosto, é o que me representa, né? Foi o que eu falei. Antes do BBB, eu era professora, dava aula em sala de aula, ensino fundamental, ensino médio, trabalhava na base, mas isso nunca foi o que eu queria pro resto da minha vida. Eu tinha certeza que eu amava dar aula e ainda gosto. Ensinar pra mim é uma coisa que faz parte. Eu gosto de explicar as coisas pras pessoas, gosto de ensinar, mas isso era o meio. E agora eu tô usando esse novo momento da minha vida também como meio, sabe? Tudo que eu tenho aprendido nesse universo publicitário, tudo que eu tenho aprendido nessas conexões, nesse mundo dos negócios, eu tenho trazido pra minha vida, pra quem sabe no futuro eu ter uma outra possibilidade, sabe? De falar cada vez mais sobre as coisas que eu acredito, de me posicionar mais naquilo que eu quero. Então é isso, hoje eu tô estudando SG, tô falando sobre SG, tô dando palestra sobre SG, tô fazendo várias coisas nesse sentido. Sou muito parceira de instituições como o WWF Brasil, como o Greenpeace, Alma Preta. Então, são todas essas parcerias que eu venho construindo para fortalecer ainda mais esse lugar que eu quero estar, sabe? Que eu quero ser essa referência de figura pública que tá falando sobre pautas que são importantes para o nosso futuro, sabe? Até porque não tem mais tempo, né, gente, pra gente não falar sobre pauta socioambiental, porque... E me fala uma coisa, é legal ver toda essa sua trajetória em casa, né? E agora todo esse caminho de trabalho. E assim, você tem uma religião, o que te guia? Alguma coisa te guia espiritualmente? O que essa base espiritual ajuda Essa vibe boa, nessa, né? e nessa construção? Porque, né, você viu, você é, né, biologia e aí ESG, você tem bem claro na sua cabeça. E como que é essa parte espiritual, saúde mental, né? Sim. Eu acho assim, eu nunca tive uma religião específica, eu cresci dentro de um contexto evangélico / católico ali, porque minha família é meio dividida nesse sentido, mas eu, por mim mesma, nunca fui muito direcionada a nenhuma dessas religiões especificamente, assim. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu tive a oportunidade, porque
quando você começa a dar aula na rede pública, né? Às vezes a sua disciplina não é suficiente para fechar a sua grade. Então, às vezes, você tem que pegar outras disciplinas. E nessas outras, eu acabei pegando o ensino religioso. Então, eu tive a oportunidade de estudar todas as religiões, porque eu tinha que explicar essas religiões para os meus alunos. E aí, eu fui entendendo que talvez eu não tinha uma religião mesmo, assim, que nenhuma daquelas religiões eu me adaptava ou me sentia confortável de seguir uma determinada doutrina, mas eu tinha muito certo que eu acreditava em Deus. Então, assim, eu acho que eu acabei construindo uma relação com Deus. Um ser que eu coloquei ali no lugar. E eu acho que ao longo da minha trajetória eu fui fazendo isso, sabe? Assim, conversando com Deus, pedindo pra Deus. Às vezes eu falo, não tô reclamando não, tá? Só tô comentando. Tipo, alguma coisa que aconteceu. Mas assim, uma coisa que ficou muito marcada também durante a minha participação, né? No BBB, é que eu sempre falava muito de Deus. Era tudo, nossa, Deus, meu Deus. Ai, Deus, por favor. Então, assim, eu acho que eu construí mesmo esse lugar de Deus ser como amigo, como uma pessoa que eu converso, que eu divido as minhas coisas, que eu escrevo cartas. Eu tenho o hábito de escrever cartas para Deus. Eu coloco, oi, Deus, sou eu aqui de novo. Livro, hein, e escrevo Jess? coisas. Então, assim, e foi muito engraçado isso, porque antes do BBB, eu escrevi 5 cartas falando que eu queria ir e as coisas que eu queria fazer. E aí, depois que eu saí, arrumando as coisas no dia, eu achei essas cartas. E eu lendo as cartas, eu nem me lembrava o que eu tinha escrito. E era exatamente aquilo que eu tinha escrito na carta que estava acontecendo na minha Tem vida, um sabe? poder, né? Esse negócio sim, de o poder das escrever. palavras, Eu de adoro você, escrever, né? gente. Sério, eu Eu tenho também muito gosto esse hábito muito. de tá acontecendo alguma coisa, eu escrevo, eu gosto de registrar, depois eu leio e falo, nossa, meu Deus, olha isso. Mas é isso, assim, eu acho que eu sempre tive esse ponto de referência para além de uma religião, de uma doutrina, de uma coisa, é isso, né? Esse diálogo, essa fé mesmo de acreditar, de colocar energia nisso. O seu E- ritual, né? Você tem um ritual de É. escrever, achei muito E legal. neurociência também fala muito disso, né? Da gente escrever e colocar nas palavras ali, né? Sim, Na escrita também, não digitar, mas escrever mesmo, né? sim. Traz também pra gente uma consciência, né? E faz as coisas acontecerem. Depois você de vê, alguma você foi forma. ler e tava Nem lá lembra, a às vezes, história. depois que Né? você escreveu, você nem lembra, Movimenta a assim. atuação, né? Isso é muito, muito forte, né? Eu também tenho muito essa mania de escrever. A minha primeira formação é jornalismo. Eu tenho diários que eu escrevo coisas também, que já depois eu leio e falo, poxa, e numa perspectiva sempre disso também, né? Eu acho que a gente tem uma fé, uma vibração dentro da gente que vai movendo as coisas, né? Uhum. E a gente estava até comentando o que é a CEO Taon? É a CEO, a mulher que tá sentada numa cadeira, é uma grande executiva, é a que chegou lá, mas chegou lá aonde, né? E a gente estava falando também desse lugar da mulher que ela sabe da energia realizadora dela para fazer acontecer, que ela sabe que ela tem as rédeas da vida dela, né? E que aí a felicidade dela tá aí, independente de qual cadeira que ela esteja sentada, o que ela esteja fazendo. A CEO Taon é esse lugar de você entender qual que é a tua história, que história você quer escrever, né? Pra você, o que é, assim, estar on, assim, essa mulher líder? O que é a mulher realizada pra você? Eu acho que, acima de tudo, é fazer aquilo que a gente realmente quer, sabe? Porque eu acho que a gente também vive numa sociedade onde é ditado o tempo inteiro o que a gente pode ou não pode fazer. Então, eu acho que entender que você é a dona da sua vida, que você que tem que ter as suas escolhas, se priorizar, né? Colocar os seus desejos à frente das coisas, não querendo ser egoísta, mas sendo, se colocar como prioridade mesmo, sabe? Eu acho que a partir do momento que eu fui entendendo isso, as coisas mudaram pra mim, sabe? Porque muitas vezes era isso, o que fulano espera de você, o que Beltrano espera, o que as pessoas querem. E eu até falei isso mais cedo, né? Quem falou isso, gente? Quem que falou que eu quero isso, sabe? Ninguém me perguntou o que eu quero. Então, às vezes, assim, até ao longo da minha história, eu fui entendendo que eu não tinha percebido que eu tinha que ser a prioridade. Porque aí, quando eu começo a perceber, eu começo a questionar, né? Alguém fala, tem que fazer assim. Gente, mas assim, eu não quero, não me sinto confortável. E poder dizer isso sem falar, nossa, mas será que fulano vai gostar de mim ou não? Vai ficar chateado. Vai ficar chateado. Apesar mas será isso que eu não sempre deveria? ali, né? Exato. A Parece que a vozinha, gente... né? As falar, nossas né? versões miniaturas, né? Aqui no ombro, falando no seu ouvido, tipo, nossa, mas você deveria... Deveria... Quem falou que eu deveria, gente, né? Quem disse? Você tem que nada. Você tem que ser o que você quer, fazer o que você quer. Então, acho que eu fui aprendendo isso ao longo da minha vida. E, óbvio, não estou no ideal. Ainda tem muita coisa que eu deixo de fazer porque alguém espera. Ou porque, infelizmente, a vida é assim, né? A gente vai aprendendo à medida que as coisas vão acontecendo. Mas hoje eu já sinto, assim, por exemplo,
agora, né? Eu decidi que eu quero estar envolvida na pauta ambiental, eu coloquei isso como uma meta para os próximos anos, é isso que eu quero. Eu vou para o Azerbaijão participar da Conferência do Clima e uma coisa que talvez em outro momento da minha vida eu ia dizer, talvez não, isso não é o que tem que ser feito, porque as pessoas não esperam isso de mim, porque as pessoas me viram como a Jéssica professora, então eu tenho que só ser professora. Mas, gente, eu também quero ser a comunicadora, eu quero ser... Exato. Eu sempre quis conhecer a África, o continente africano, e eu decidi que ano que vem eu vou fazer um intercâmbio na África do Sul, e ninguém vai, eu vou sozinha, eu vou fazer isso, é o meu desejo, sabe? Então, eu acho que entender também que as suas vontades, os seus desejos são prioridade, é o caminho. Mas, óbvio, é um caminho que vai sendo construído, sabe? Mas eu acho que o ponto 1 é isso, é entender que você é a prioridade. Eu acho isso muito importante que você falou, e até puxando pra esse gancho, como foi quando você assumiu um relacionamento com uma mulher? Você já tinha isso claro que, cara, se eu me apaixonar, eu assumo, porque a minha filha, com 8 anos, ela falou assim pra mim, mamãe, eu acho que a gente tem que amar com o coração, e não pelo sexo da outra pessoa. E eu falei, sim, você tem toda a razão. Então, pra ela sempre foi natural, por exemplo, ela ser uma mulher gay. E eu criei ela sendo natural, mas eu vejo, e até na escola dela, ninguém é assim. Todo mundo é tipo assim, não pode, ou é coisa de moda. Ou as pessoas falam assim pra mim, não, é idade. Idade, mas certeza que ela é hétero. E eu fico assim, gente, melhor pra ela. Não recomendo. Então, assim, como foi pra você? E eu acho que tem tudo a ver com isso que você tá falando, de tipo, cara, o que eu sou, o que eu quero viver, a minha felicidade. Sim. Mas como foi, assim? Conta um pouquinho essa história, porque eu sempre acho muito importante dividir. Porque por mais que a gente ache que o mundo tá lá na frente, não tá. Não tá. Tá muito lá atrás. Eu vivo, porque eu tenho dentro de casa a minha filha, então eu vejo as coisas que ela passa. Falo, caramba, tá muito pra trás, a gente precisa trazer essa pauta. Com certeza. Eu acho que é isso, assim, eu não tive isso bem definido na minha cabeça desde sempre, assim, não era uma coisa que desde pequena eu sabia que eu ia me relacionar com mulheres ou coisa do tipo. Ao longo da minha história, na verdade, assim, eu sempre fui disponível pra viver as coisas. Eu sempre. E ninguém era contra? Alguém era contra na sua casa? Não se comentava mas também sobre não isso. era um assunto conversado. Foi o que eu falei antes, né? Assim, a minha mãe, ela não teve uma criação do diálogo. Então, na minha casa, a gente não conversava sobre menstruação, não conversava sobre sexo, não conversava sobre nenhuma pauta que não fosse o tradicional, entre aspas. Então, assim, era o básico. E aí, quando eu comecei a ficar adolescente, a gente fica super curioso, quer entender como que a vida é, as coisas que podem aparecer, e eu fui me colocando à disposição, assim. Então, na faculdade, eu acho que foi a minha virada de chave. Eu comecei a expandir a minha cabeça e entender que tá tudo bem se eu não me sentir atraída só por homens, que é o que as pessoas dizem que eu tenho que me sentir, né? Mas, assim, eu nunca tinha assumido uma relação com uma mulher. Eu já tinha beijado, já tinha ficado em festa, aquela coisa, mas nunca no lugar de, beleza, essa é a minha identidade. Me apaixonei. Eu sou uma pessoa bissexual ou coisa do tipo. Eu nunca tive isso. Mas eu nunca escondi também que eu já tinha beijado mulheres, por exemplo. Então, assim, na minha casa a gente não conversava sobre isso, mas era aquela história, todo mundo sabia, mas ninguém falava nada. E a vida ia seguindo, a minha irmã sabia, minha mãe sabia, todo mundo sabia, mas ninguém comentava. E aí, quando eu passei pelo BBB, eu comentei algumas vezes sobre essas possíveis relações, mas também num lugar bem superficial, sem aprofundar muito. Quando eu saí da casa, eu conheci a minha namorada. E quando a gente começou a se relacionar, eu conheci ela em maio de 2022, só que a gente só começou a se relacionar oficialmente em novembro. Então, entre maio e novembro, assim, a gente não... Demorou, né? Pra duas mulheres, normalmente é 5 dias. Mas é porque a gente não se conectou, assim, a gente não continuou falando, né? A gente ficou em uma festa e aí depois ficamos sem nos falar por um tempo. Só que naquele momento, em maio, eu falo pra ela, talvez eu não teria entendido o que eu tava sentindo. Porque eu tinha acabado de sair do programa, eu tinha um monte de coisa acontecendo na minha cabeça. Uma pressão ali. Só que o BBB me trouxe uma coisa que eu falo que é uma sensação que talvez vai ser pra minha vida. O BBB, quando você sai, tem gente que te ama, mas tem gente que te odeia de graça.
E essas pessoas que me odeiam de graça, elas me ensinaram que, independente do que eu faça, elas vão me criticar. Entendeu? E se eu faço uma coisa muito legal, ou se eu faço uma coisa muito ruim, elas vão me... Sempre vai ter alguém. Vai ter alguém pra Você falar. não vai agradar todo mundo. Exato. Então, eu comecei a entender que isso não era só sobre o BBB, era sobre a minha vida. Que independente do que eu fizesse, tinha gente que ia amar, tinha gente que ia odiar, tinha gente que ia concordar. Mas não era sobre a pessoa, era sobre mim. Então, quando eu comecei, de fato, a me relacionar com a Frick, a gente já foi muito, assim, envolvida, né? Começamos a ficar aí, 5 dias eu tava apaixonada, já tava ficando junto. A gente pode ser quem a gente dia. é com mulher, né? Com homem a gente tem que mentir. É um joguinho. Exato. Que não tá interessada, não pode responder mensagem. Nossa, que preguiça, né? Aquele E joguinho. eu vivi assim, né? 5 dias já tava lá intensamente. E aí, levei ela na minha casa. Quer dizer, ela já... A primeira vez que eu fiquei com ela depois desse retorno, a minha mãe viu, né? Porque a gente tava na minha casa. E aí, já virou um assunto de pauta. Então, a gente começou a conversar sobre isso em casa. Mas aí, eu falei pra minha mãe, mãe, eu não sei o que significa. Não sei o que vai ser. Mas quero viver. E aí minha mãe veio com esse discurso. Eu sempre soube. É porque você era sapatão a vida toda e não quis contar pra ninguém. E, mãe, tá tudo bem. Não é que eu era nada. Eu me relacionei com homens a vida inteira. E eu gostava de me relacionar com homens. Isso não quer dizer que a minha história até aqui tem que ser apagada. Porque tem também um lugar que é tipo assim, você saiu do armário, então significa que tudo que você viveu até aqui... Não valeu, era tudo não valeu de nada, era tudo falsidade. falsidade. Você tava se escondendo da sociedade. Você não queria se assumir. É isso que as pessoas dizem. E na verdade, não, gente, eu não quero apagar a minha história. Eu tive relacionamentos ótimos e tive relacionamentos péssimos antes da minha vida com a minha namorada agora, sabe? Só que foi isso, eu entendi que eu queria viver isso, eu estava apaixonada e a vida era minha, independente do que eu falasse ou fizesse, quem gostava ia gostar, quem não gostava ia odiar, ia criticar do mesmo jeito. Então foi isso, eu falei, vamos assumir essa relação. Ela até falava assim, você não vai falar pras pessoas, você não vai me assumir, porque figura pública, me relacionando com uma mulher, nunca tinha me relacionado com uma mulher publicamente pra virar, né, dentro desse contexto, mas foi isso, eu falei pra ela, tá pronta? Ela falou, tô. Então, bora. Eu assumi, falei que estava namorando e foi isso, né? Muita gente concordou, muita gente odiou, mas no final das contas é isso, né? gente. E quando você falou da gente ser prioridade, né? Quando a gente escolhe a gente em primeiro lugar, e também tem os inegociáveis. Sim. É do que, eu não quero pra mim. Gente se metendo na minha vida e comandando a minha narrativa. Gente tóxica, amizade tóxica que foi te colocando pra baixo o tempo inteiro. É uma dica que eu vou te dar, amiga. E te bota pra baixo e te vem se intrometer com a roupa que você tá usando. Então, quando a gente tem esses inegociáveis, né? Eu acho que fica mais fácil também a gente navegar pela nossa jornada, sendo dona da nossa história. Não deixando as pessoas se intrometerem, né? De qualquer jeito, né, Fá? Eu acho que eu também tenho na minha trajetória, eu tenho muito disso de pensar, é a minha vida, eu vou fazer. Eu quis mudar de estado para montar o meu negócio e deixar meu filho num outro estado e a família cuidando, o pai dele cuidando, enquanto eu tava aqui em São Paulo tocando para poder fazer o meu negócio acontecer. Eu vim, aí ficava todo mundo falando, mas não é uma boa mãe, mas não sei o quê. É muita... mas cadê? É muito palpite. É muito palpite. Se a gente ficou ouvindo o que os outros vão falar, hoje meu filho é um baita executivo, tem 25 anos, né? É o cara que Mas o homem pode ir morar em outra cidade enquanto o filho fica... a gente não. Não, a gente Toquei jamais. meu negócio, né? A gente agora fazendo uns trabalhos tão legais, né, Fá? Então, é isso. A gente deixa as pessoas tomarem conta da nossa vida, a gente vai viver a narrativa do outro, né? Não, e sempre a crítica vai ter. É isso. Acho que foi excelente isso que você falou. Que você aprendeu, porque é isso. Então, no final das contas não é sobre a gente, metade vai achar ruim, metade vai achar bom, ainda mais nesse país polarizado, tá mais assim, impossível, né? O hate vem caindo, assim, eu vejo gente que você nem... Não, então, e pra eles ainda, que é figura pública, é pior, porque as pessoas comentam, porque quem me xinga no meu Instagram, eu deleto, bloqueio, né? Nesse caso, eles aprendem a conviver com isso, muito iminente, né? Todos os dias. Não tem uma coisa que você posta que vai ser só comentário positivo. Vai ter 80, 90% de comentários positivos, mas sempre tem 1 ou 2 ali que vem só pra te atacar gratuitamente, sabe? Então, acho que é isso, aprender. É a saúde mental, né? Entender que as pessoas... o que as pessoas falam sobre a gente, na verdade, é sobre elas. Que é isso, se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, o que os outros vão falar, gente, sinceramente... Segue o seu rumo, né? Que foi isso que você falou desde a Jessi pequenininha, né? Curiosa, que vai desenvolvendo, que não tem medo, que passa por cima, que segue adiante. Hein? Nossa, Jessi, muito orgulho de você, da sua jornada, trajetória. Essa Sion on demais, né?
fazendo acontecer. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Foi muito bom esse papo, né? Foi ótimo. Ai, já acabou, Adorei. gente. Já passamos uma horinha aqui conversando, gente. Passa rápido, Gente, né? passa rápido, muito Sim. aprendizado. Que a gente já deixou uma dica lá pra... Que mais que você poderia deixar aqui pra nossa audiência, de dica? Você falou, se coloca em primeiro lugar, não ouça essas vozinhas aí, às vezes até a nossa voz mesmo, eu com um monte de pensamento perseguitório que às vezes eu tenho, que falo, você tá falando de mim, fez de propósito, esse post é pra mim, esse não sei o quê. Eu tô sempre fazendo assim com a minha vozinha perseguitória, sai daqui! Fazer isso. Eu não tenho Mas muito eu isso, também não. não Uma coisa, tenho. não, eu tenho mais, assim, eu tem não muito acho muito que estão aprendizado falando que de dá- mim, não. Eu vou mais no meu cérebro mesmo. Amiga, Eu sou ariana, nossa. né? Você é ariana, eu sou Então, tipo- geminiana. Apesar que eu tenho a lua em touro me salva. Qual que é o teu? Meu Sagitário. Sagitário é assim, ó. Sagitário dá muito bem com Áries, porque é tipo assim, ó. Joga, bora. Vamos! Vamos. Vamos, bora. não, É Geminiano, sempre ele vai positivo, é sempre Pronto positivo, pra tudo, Sagitário. É igual vamos. Áries, então... Não, eu sou muito positiva, mas eu tô sempre assim, sabe? Não, o Então, geminiano tem que- sempre você fica tem que- com pensa em dois lados. Então, Sim ou não? Vamos, eu acho que essa vamos. vozinha da... Você tem mais vozinha vozinha. pequenininha é o tempo inteiro tirando, sai. Mas essas dicas que você trouxe pra cá são muito importantes, né? Pra gente poder construir a mulher que a gente quer ser. Se a gente sabe quem a gente é, sabe? O resto... É isso. E Lidem, amadurecendo, acompanhem, né? Verdade. Obrigada, Jéssica, adorei, Ai, gente, viu? amei. Obrigada. Foi muito obrigada gostoso. pelo convite. Papo muito gostoso. Foi tudo. Gente, eu espero que vocês tenham adorado esse podcast com a Jessi, a Sion tá on. Nossa. E conta um pouquinho da história dela, que eu achei incrível e que, nossa, traz muita inspiração pra gente. Espero que pra vocês também. Acompanhem, né, o podcast. A gente tá no Spotify, Deezer, Apple Play. Acompanha a gente, compartilha também. E até a próxima. Até a Vamos! próxima. Obrigada. Vamos, time!